Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Diga amém. Esse versículo isoladamente aqui, muito fácil entender. Mas se a gente olha o contexto dessa igreja especialmente, essa igreja que está entre as 7 igrejas da Ásia, onde o Senhor deu ordem a João para escrever as cartas, e a cada uma dessas igrejas havia uma identidade, havia algo personalizado, havia assuntos para cada uma diferente da outra. Algumas, em 2 delas, o Senhor elogia, o Senhor vê só coisa boa, e nas outras existem os defeitos, existem as coisas erradas, mas a intenção era diagnosticar a igreja. A intenção era o Senhor vir no exame, um exame de Deus. Diga, exame de Deus. E no exame de Deus é diferente do nosso exame. Quando Deus examina, quando Ele olha, Ele faz o seu olhar, Ele vê coisas que nós não vemos. E a intenção, quando Ele escreve a carta, é mostrar, diagnosticar os erros, mas dá a oportunidade para se arrepender. Essa para quem quiser mudar. Esse é o processo de Deus, em todas elas. Ele mostra as obras, mostra os defeitos, dá a chance de se arrepender e faz uma promessa para quem quiser mudar. Especificamente aqui na igreja, aqui de Laodiceia, que é a última das 7, essa foi uma igreja difícil. Olha só o que diz. Nós vamos começar a partir do versículo 14. Apocalipse 3:14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Esse ao anjo da igreja, alguns dizem que é o pastor da igreja, outros dizem que é o anjo mesmo, mas não vamos entrar nessa questão. É o líder espiritual da igreja, né? Escreve. Isso diz o amém. Quem sabe quem é o amém? O amém é Jesus. Ele que diz assim seja, é o amém. Sempre no início das cartas existem os atributos de Cristo. Se você olha nas outras cartas, a Filadélfia, por exemplo, assim escreve. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Então nós vamos entender que para cada um, um exemplo de Sardes, ele diz, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, e as 7 estrelas. Então o Senhor sempre dá um atributo a esse que escreve. Quem está escrevendo, ele diz, não é qualquer um, isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 15. Conheço as tuas obras. Diga, conheço as tuas obras. Esse conheço as tuas obras, em outras versões diz, eu sei as tuas obras. Isso para alguém pode ser confortante, porque se você está injustiçado, né? Se alguém está te caluniando, mentindo, ele fala, eu sei quem você é, eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é. Só que para outros pode ser uma coisa intrigante, ruim, porque Deus sabe. E aqui quando ele diz, eu sei, é quem está dizendo, eu te conheço. Nós podemos mostrar a aparência para as pessoas, nós podemos nos mostrar sendo aquilo que não somos, e enganar pessoas. Às vezes a vida toda nós podemos usar uma máscara, mas diante de Deus não. E ele, com todas as outras igrejas, ele usa essa expressão, eu sei, eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é. E as tuas obras nós podemos entender que a pessoa
aquilo que ela faz, como que ela vive. Não é aquilo que ela fala, mas as suas obras, suas atitudes falam mais do que suas palavras. E para essa igreja, especificamente, ele diz que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Quem dera. Aí o Senhor, ele, ali no versículo 16, ele usa uma expressão forte, diz: assim porque és morno, e não és nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Meu Deus, que expressão mais forte que Jesus usou aqui. Quem pode suportar essas palavras, né? Em João 6, quando Jesus faz o seu discurso, e ele então tem aquela multidão, e ele diz: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. A Bíblia diz que aquela multidão, ouvindo aquelas palavras, começaram a ir embora, dizendo: quem pode ouvir esse discurso? Quem pode ouvir? Quem pode suportar? Jesus, a hora que ficou só os 12, virou para os 12 e falou: e vocês? Vocês também vão embora? E um dos 12, que era Pedro, tomou a palavra e falou: Senhor, para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Isso quer dizer, ainda que o Senhor tenha uma palavra dura, eu não tenho para onde ir, eu não tenho do que ouvir, eu quero ouvir aquilo que Deus tem para falar. Amém, queridos? Então nós vamos entender que o Senhor diz para essa igreja que Ele queria que essa igreja fosse fria ou quente, mas morna não. Se a gente fizer uma análise sobre essa igreja da Laodiceia, era uma igreja muito rica, era uma região muito rica, uma cidade muito rica, e ali tinha os estabelecimentos bancários, havia muito dinheiro, muito ouro ali em Laodiceia, havia escola de medicina, havia uma indústria têxtil, uma fábrica de colírio. Era uma cidade muito próspera, e a igreja ali, possivelmente, era uma igreja que vivia de uma aparência, era uma igreja que era morna, ela não se desviava, mas ela não era fervorosa, ela não saía ali da igreja, né? Era crente formal, e o Senhor não gosta da formalidade. Ele usa essas expressões com essas igrejas de uma maneira com que a igreja entenda no contexto que ela vive. Então ele vai usar algumas palavras que para essa igreja faz muito sentido, porque vivia naquele contexto. E se a gente for adiante ali, versículo 17, ele usa essa expressão 16, vomitar-te-ei da minha boca, né? Mas o versículo 17, ele começa a explicar o porquê que aquilo criava no Senhor Jesus um certo tipo de náusea. Porque essa igreja se achava, essa igreja, ela era como uma igreja autossuficiente, uma igreja que dizia, como dizes: rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. É o que dizia a igreja: eu sou rico, não preciso de nada, estou enriquecido, de nada tenho falta. Aí diz: e não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. A situação que havia para essa igreja é que o seu sucesso financeiro levou elas a viver um fracasso espiritual. Tiramos algumas lições daqui. Muitas vezes a gente olha para alguém, vê ali a casa, o carro, vê a aparência e diz: essa pessoa é abençoada. Não, pode ser abençoado. Não estou dizendo que a pessoa que é abençoada não pode ter alguma coisa boa, mas a questão que não é a coisa boa que faz a pessoa ser abençoada. Muitas pessoas vivem em comunidades humildes, mas ela é abençoada, porque ela tem a presença de Deus ali, ela depende de Deus, ela é humilde de coração. Agora esta igreja, ela era na sua vida social, uma igreja próspera, rica, de aparência, e que se achava que era bela.
aos seus próprios olhos. Ela não dependia mais de Deus. O dinheiro, o sucesso, nos leva a esse engano. Eu não dependo mais de Deus. Quantas vezes o Senhor nos permite cair, quebrar, falir, para que a gente aprenda a depender de Deus. Essa igreja, ela se tornou morna, porque ela não precisava mais de Deus. Ela não precisava mais recorrer a Deus, mas o Senhor revelou o seu estado real. Porque uma coisa é a sua aparência, outra coisa é a sua realidade. E o Senhor aqui, quando Ele faz essa análise, Ele faz como que uma ressonância magnética, dizendo: eu sei quem você é lá dentro. Eu sei quem você é lá dentro. A sua aparência impressiona pessoas, mas o Senhor quis dizer a nós aqui no céu, no reino do céu não, porque no céu você é desgraçado. Expressão forte. Cego e nu. Aí o Senhor no versículo 18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Aí ele começa a contextualizar, porque essa igreja estava tão preocupada em armazenar o seu tesouro, o seu ouro, sua riqueza com os seus bancos. Mas o Senhor diz: olha, eu te dou um conselho, compre de mim o ouro provado. Jesus, num outro momento, Ele disse assim: não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouro no céu, onde o ladrão não entra, onde a ferrugem não corrói. Mas essa igreja ficou morna, por quê? Porque começou a ver no dinheiro a saída para a sua vida, o conforto para a sua vida. Não é o dinheiro o problema, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quantas pessoas se pervertem, quantos crentes no sucesso da vida se tornam morno. Era fervoroso enquanto não tinha dinheiro, mas o dinheiro chegou e agora se torna morno por causa do dinheiro. E o Senhor Jesus continua ali: e roupas brancas para que te vistas. Uma das prosperidades ali de Laodiceia era a indústria têxtil. Só que o Senhor usa essa prosperidade para dizer: a roupa que você precisa, o tecido que você precisa, não é essa grife que você vende, é a roupa que eu posso te dar. Compra de mim uma roupa branca para que vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Então isso fazia muito sentido para eles, porque aquele sucesso fazia com que se vestisse de uma coisa que não agradava a Deus. E ele diz ainda: e unge os teus olhos com colírio para que vejas. É como o Senhor dizendo: vocês fabricam colírio, vocês vendem colírio, mas vocês precisam de colírio. Mas não é esse colírio que vocês fabricam, vocês precisam do meu colírio, né? Então assim nós temos pessoas, e a igreja hoje somos nós, mas nós podemos tirar lições aqui, lições do tipo: o que pode nos tornar morno, o que nos faz, porque todos nós, como crentes, temos uma tendência à mornidão, temos uma tendência a viver de aparência, é uma coisa natural. A igreja de Éfeso, o Senhor Jesus, Ele usa uma outra expressão, mas querendo dizer a mesma coisa, dizendo: olha, eu tenho uma coisa contra vocês, vocês já não me amam como me amavam lá atrás, vocês já não me amam mais, volta ao primeiro amor, lembra de onde você caiu, porque senão eu vou retirar de você o candeeiro. Quer dizer, a mesma coisa, mas numa linguagem que eles poderiam entender, quando dizer: ei, vocês me amavam antes, agora não me amam mais, agora não me amam mais. E para essa igreja, como dizendo: vocês já foram fervorosos, agora vocês são passivos. Agora a vida de vocês é uma vida morna. E eu, Senhor, dizendo: não suporto isso.
A Bíblia é radical. Diga radical. Jesus um dia virou para os seus discípulos e disse: ei, quem não é comigo é contra mim. Não tem meio termo. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou você é, ou você não é. Não existe o meio termo. Não existe a mormidão. Ou você é crente ou não é crente. E aqui ele usa essa expressão ali dizendo: ei, você já se tornou mono. Essas coisas te tornaram mono. Vamos entender algumas coisas que podem nos levar a ser um crente mono. O sucesso desse mundo. Às vezes o sucesso do mundo é seu fracasso espiritual. Ai, nem. Às vezes a pessoa, ela está indo tão bem na empresa, que ela começa a se corromper na sua vida espiritual. Às vezes aquele dinheiro que ele está ganhando, ele está dando presente para a família, ele está sendo ali uma pessoa próspera aos seus olhos, mas espiritualmente é um fracasso. É um fracasso. E o sucesso do mundo não é sucesso para Deus. Jesus falou: não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Começamos a amar o mundo, as coisas que o mundo dá, nós perdemos a visão do céu. Eu me lembro de uma empresa que eu trabalhava, de um produto alemão, empresa muito boa, estava indo muito bem ali na empresa, mas eles tinham aquela ideia: você tem que vestir a camisa da empresa. Eu falava: não, eu tenho que vestir a camisa de Cristo, eu sou pastor, irmão. Ele não entendia isso e queria que eu vestisse a camisa da empresa, que eu respirasse empresa, que eu respirasse o sucesso. E eu me recordo que houve uma época de final de ano, em que eles iam fazer uma festa no Rio de Janeiro, e eu vi lá que eles iam para boate, e iam curtir e tudo, e era dia de culto. Eu falei: eu não vou nessa viagem não. Ele falou: é bom você ir. Eu falei: não, eu não vou. Não, é bom você ir, se você for eu vou te prejudicar. Então você me prejudica porque eu não vou. Eu saí daquela empresa, não recebi nada, tive que assinar demissão ali, porque realmente me prejudicou. Só que o que vale mais? O sucesso de um produto, de uma empresa. Onde eu estaria hoje? Não existiria igreja de Itaquera. Existiria alguém envolvido com dinheiro, talvez que tivesse dinheiro ou não, mas essas escolhas, o sucesso da vida pode fazer de você, eu seria crente, sim, mas um crente normal. Vou dizimar na igreja, e tá bom, o Senhor tem muito mais para nós. Esse estado de que nós estamos infrutífero, querido, é perigoso demais. Jesus disse em João 15: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Toda vara que está em mim, que não dá fruto, meu Pai corta. Olha que radicalidade. Mas toda vara que dá fruto, meu Pai limpa, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. Querido, não há como você ser crente, ser uma figueira na vinha. Jesus um dia viu uma figueira na vinha, vinha em lugar de uva, a figueira estava ali, mas o pior, não dava fruto nenhum. Jesus conta essa parábola, dizendo: olha, diga para esse agricultor, o vicultor aqui, para ele tirar essa árvore daqui. Ele falou: olha, por favor, me dá mais um ano, deixa eu adubar essa terra, ó, que se depois de um ano não tiver fruto, aí corta. Mas olha só a radicalidade, querido. Quantos de nós somos como essa figueira que o Espírito Santo está adubando nossa terra, porque a gente insiste em não dar fruto espiritual. A gente insiste muitas vezes em se manter na mormidão, porque tá bom. Tá bom. Uma outra coisa que pode nos tornar morno espiritualmente é a falta de compromisso no reino de Deus.
Eu sou crente, mas não quero saber de nada. Eu sou crente, mas eu não quero me envolver com nada. A célula, não tenho tempo para a célula. Ei, irmão, eu não tenho tempo para o ID, eu não tenho tempo para a célula, eu não tenho tempo de se envolver com o ministério. Eu enterro o meu talento. Ei, aquele que enterrou o seu talento, você conhece a história? Porque escolheu viver na mormidão, não se envolver. Às vezes, a pessoa, e que ela vive essa mormidão, e ela não mais se envolve com as coisas do reino de Deus, é porque teve uma decepção amorosa, ministerial, e já não frutifica mais, já não quer mais. Ei, querido, cuidado, perdoa logo, libera perdão logo, porque a falta de perdão te leva para a mormidão. Cuidado, porque o Senhor falou: ei, é melhor se tivesse desviado realmente lá, porque lá eu ia te tirar de lá, mas porque se vê de aparência não dá. O Senhor dizendo: ei, me cria náusea, eu estou a ponto de te vomitar da boca, porque viveu nessa instabilidade. Então não se envolve, não se compromete com o reino de Deus. Outra coisa, a falta de exercício espiritual te leva também a uma mormidão. O crente que não ora, o crente que não lê a Bíblia, não vou nem fazer pergunta aqui, o crente que não tem um jejum. É por isso que a partir de março, um dia por semana para jejuar. Você pode dizer amém? Ei, pelo menos um dia para jejuar. Lê a Bíblia todo dia, meu irmão, nem que seja o Novo Testamento só. Esse ano é possível. É possível. É possível orar. Por isso que nós vamos ter o vigilhão da visão. Vamos orar. Tem que, como diz o jovem, tem que fritar na oração. A gente tem que orar, porque se não tem oração não tem poder, meu irmão. Se não tem oração não tem fervor. Se não tem oração tem mormidão. Falta de oração gera mormidão. Eu não oro, aí aparece as tribulações. E graças a Deus que quando vem, porque me leva a orar. O que pode me levar a mormidão? A arrogância, o orgulho, essa autossuficiência. Aos olhos dos homens você é tão forte, aos olhos de Deus você é um fracasso, por causa do seu orgulho. Porque Deus resiste o orgulhoso, o soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. E outra, querido, aquele relacionamento impuro, imoral, aquelas olhadinhas, te leva a se tornar uma pessoa morna. Você tem compromisso com Cristo até um momento, dali a pouco você tem compromisso com outras pessoas que estão tão geladas que esfria você espiritualmente. Você quente, mas encontra alguém gelado, fica morno, não serve. Às vezes aquela companhia gelada te esfria. Aquela crítica de coração te leva à mormidão. Ai, você já está tão irritado, já não concorda com nada, te leva a uma mormidão. E olha o perigo da mormidão. Olha, aqui eu poderia dizer tantas outras coisas, e você sabe, porque essa palavra de Apocalipse, ela é personalizada para cada igreja. Então é possível que pode ser que alguns estejam engajados nessa palavra. É possível que outros estejam como Filadélfia, como Éfeso, enfim. Mas para aquele que sabe que Deus está falando, tenha o seu momento de reflexão. Tenha o seu momento de reflexão. Agora, é possível alguém viver fervoroso a vida toda? É possível alguém ser crente a vida toda? É possível. Nós temos aqueles momentos difíceis, e é possível que você pode estar nesse momento de baixa, né? O seu índice de espiritualidade está em baixa, mas em nome do Senhor Jesus, hoje o Senhor vai levantar o seu nível de espiritualidade. Você vai entender, e o Senhor vai gerar pelo Espírito Santo um descontentamento santo. Dizer: eu não vou me conformar em estar como eu estou, eu vou reagir.
porque essa é a expectativa de Deus. Essa semana nós tivemos uma grande perda, que o Billy Graham, com 99 anos, ele foi promovido para o céu. Que homem de Deus! Eu tive a oportunidade de, em Chicago, a gente conheceu o museu do Billy Graham, em que ele falou: vocês só vão fazer o museu se ele for evangelístico, se através do museu ganhar almas. E o museu é maravilhoso, maravilhoso. A história da igreja, a mensagem da cruz e o final, o céu, é maravilhoso. Mas com 99 anos ele é uma referência. Como que com 99 anos ele não apagou, não ficou morno, mas ficou fervoroso? Essa semana, com esse WhatsApp, alguém me enviou algumas atitudes que ele tinha, algumas atitudes que ele viveu a vida toda com essas atitudes. Uma das atitudes, integridade financeira. Ele viu muito dinheiro, mas nunca se corrompeu. Ele vivia de salário, dizia: olha, isso aqui é o suficiente para mim. Não se corrompeu financeiramente. Querido, dinheiro corrompe os corações. Dinheiro corrompe pastores, líderes, igrejas. Mas ele escolheu integridade financeira. Integridade. Algo mais que ele escolheu: integridade moral. Ele era tão radical, de que ele não ficava sozinho com mulher alguma. Ele não entrava no elevador para ficar sozinho com a mulher. Ele saía do elevador e esperava o próximo elevador. Tão radical que ele era, não entrava num carro junto com outra mulher, jamais. Era tão radical, que ele tinha um auxiliar ali, que quando ele ia para os hotéis, esse auxiliar olhava debaixo das camas para ver se tinha mulher escondida. Tão radical, porque ele tinha um alvo: eu tenho que manter o meu fervor, eu não posso me corromper com a sexualidade. Ele sabia que ele, como homem, é claro que o homem tem inclinação ao pecado, mas eu vou escolher não pecar. Eu vou escolher manter a chama do fervor espiritual acesa. Ele tinha um outro ponto que ele levou a vida toda: não criticar nenhuma igreja, não criticar nenhum pastor. Quantas pessoas se tornam mornas porque criticam outras pessoas, falam mal, se rebelam. Mas ele escolheu a minha vida toda: eu não vou falar mal de pastor nenhum, não vou falar mal de igreja alguma, eu não vou mentir, que era outro ponto dele, honestidade. Quantos crentes têm números evangelásticos? Aquilo é 100, mas é 150. Ah, eu tenho aquilo. Quantos crentes aumentam? Ele falou: se eu tiver que tirar é para baixo, se eu tiver que resumir é para baixo, eu vou manter a honestidade. São escolhas da vida que nos mantêm fervorosos a vida toda. É claro, um homem de oração, sem dizer os outros atributos de ler a Bíblia, orar. Amados, o que o Senhor espera de nós são atitudes que nos mantêm com o coração fervendo na presença de Deus. Porque é fácil cair. Mas e agora, pastor? Agora eu estou igual essa igreja aí. Eu não queria ouvir essa palavra, ela me intrigou. Mas tem uma boa notícia para você. Olha só o que diz o versículo 19, é fantástico. Versículo 19, aleluia: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. O Senhor não quer te esculachar, não quer te reprovar, Ele quer melhorar você. Por isso que você está aqui. E se com o coração humilde você entender que o Senhor hoje está corrigindo você em algumas... Aliás, todos nós, quem é de nós para dizer: não, eu estou fervoroso, todos nós somos pecadores.
Todos nós precisamos de ser avaliados, e hoje é uma avaliação de Deus. Ei, é possível que aos seus próprios olhos você está bem, mas Deus diz: ei, não é essa avaliação que vale, a avaliação que vale é do meu espírito. Mas eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O único caminho de agradar a Deus é o arrependimento, querido. Me perdoe. Eu sei que existem pessoas, convite de outras pessoas que estão vindo para a igreja pela primeira vez, e você veio querendo ouvir uma palavra de bênção. Querido, me perdoe. Perdoe até você que convidou. Mas eu não vou te ensinar uma coisa que a Bíblia não diz, para que você viva um pseudo-evangelho, um falso evangelho. Não existe evangelho sem arrependimento. Não existe. Se você quiser ir após Jesus, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. E hoje é esse tipo de mensagem. Vem para a cruz e diga amém. Porque essas coisas podem te levar à mormidão, e ninguém aqui quer ser vomitado por Jesus. Ninguém. Mas ele vem também com uma palavra maravilhosa. Versículo 20, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Algumas pessoas interpretam esse versículo como o Senhor evangelizando o não crente. Não, é com crente que Deus está falando. É com aquele que é crente. E ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Você pode ignorar essas batidas. Você pode fingir que não tem ninguém em casa, porque você não está a fim de mudar. Porque se ele entrar, ele vai mudar. Se ele entrar, ele vai confrontar. Se ele entrar, o Senhor não é conveniente. Ele é soberano. Ele não tem jeitinho. Não tem jeito. O Senhor entende. Não entende. Houve um homem na Bíblia que recebeu também esse convite de Jesus para abrir a sua casa. Esse homem era Zaqueu. A Bíblia diz em Lucas 19 que ele era rico, muito rico, você vê, era rico, mas entendeu que o dinheiro não lhe satisfazia. Foi até Jesus, viu a multidão, ele era pequenino, não ia conseguir, subiu numa árvorezinha, esperando o Senhor Jesus passar. Para sua surpresa, Jesus para, olha para cima, chama seu nome e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou cear na tua casa, hoje eu vou pousar na sua casa. Zaqueu rapidamente desceu, recebeu Jesus em casa, recebeu também a crítica, porque as pessoas pensaram, disseram: ei, esse Jesus recebe pecadores. Jesus viu o coração de Zaqueu. É possível que você se sente um tão pecador, mas se o teu coração for como o coração de Zaqueu, você está com a porta aberta para Jesus entrar no teu coração. E eu quero dizer que Jesus, quando entra numa casa, como diz aquela canção, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas, e assim por diante. Abre hoje a porta do seu coração, meu irmão. Existe aqui esse público chamado igreja, dos crentes, que chegou a hora de ser crente. Mas chegou aquele público também que está chegando agora, que é como Zaqueu, abrindo a porta. Zaqueu se converteu com aquilo e falou: Senhor, eu vou dar metade da minha fortuna para os pobres, e se eu fui desonesto, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus, eu creio que abriu um sorriso e disse: hoje entrou salvação nessa casa. Atitudes são as obras que eu tenho, mostro o meu coração. Quando você não tem a disposição de abrir mão de coisas que te levam à mormidão, o milagre não vai acontecer.
Mas o Senhor tem uma palavra para você. O Senhor falou hoje assim, e eu quero repetir o que Deus falou. O Senhor disse: ei, aquilo que aquele sucesso te deu, aquilo que aquela empresa te deu, o Senhor diz: eu tenho muito mais. Aquilo que aquele relacionamento te deu, aqueles momentos de alegria, e você pensa: eu não posso viver sem isso. Você pode viver sem isso. E o Senhor diz: eu tenho muito mais. Essas coisas que te levam à mornidão, que te afastam de Deus, o pecado, ei, vamos abrir a palavra, o verbo. Até quando você vai escolher o pecado? Não há negociata com Deus. Mas se, como Zaqueu, você abrir seu coração e com humildade você tiver atitudes, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Olha só o que diz o versículo 21. Versículo 21 diz: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ei, eu estava prestes a ser vomitado, agora eu vou sentar do lado do Senhor. É a condição que Deus dá a todo aquele que se arrepende, aquele que vence, aquele que diz não para o pecado. Existe honra de Deus para você. A Bíblia diz: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Querido, não há nada, não há prazer, não há sucesso, não há dinheiro, não há nada nessa terra que se compare a viver uma vida no centro da vontade de Deus. Eu não sei o que esfriou o seu coração, o que tornou você morno. O que eu sei é que o fogo de Deus vai queimar nesse lugar, ele vai aquecer teu coração. O que eu sei é que Deus te trouxe aqui para você receber uma nova oportunidade, receber uma promessa do alto. Se você vencer, você vai se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Versículo 22, para a gente fechar. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? É de você querer ouvir ou não. A oportunidade está lançada. Eu creio que o Senhor, Ele quer acender o fogo dentro do teu coração. Eu creio que hoje você vai entender: eu não vou ser morno, eu não vou ser morno, eu vou ser crente. É uma luta, querido, todo dia, e é todos nós, não é só você não, é todo crente, luta para viver uma vida fervorosa. Não é fácil, é tribulação para todo lado, mas quando você escolhe agradar a Deus, a tua recompensa é o próprio Deus, é a própria presença de Deus. E você nunca mais vai se esfriar, você não vai mais ser morno, você vai ser quente. Existe alguém que quer fogo de Deus? Existe alguém que quer sair daqui com essa promessa? Ei, é como nós vamos entender que é um diagnóstico. Aí, ó, está aqui, fiz o exame, agora o tratamento está aqui. Aí é de você seguir o tratamento ou não. Alguns é radical. Que seja radical, porque a cura vai vir. Ele diz: eu abro a ferida e eu mesmo curo. Aleluia. Agora pode doer, mas você não vai se arrepender, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento, da qual o homem não se arrepende. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera morte. Terrível seria se você não aceitasse o arrependimento. Aonde nós estaríamos? O que seríamos de nós? Mas hoje, a graça de Deus está aqui nesse lugar. Quero te convidar a se colocar de pé. A graça de Deus está aqui nesse lugar. E o Senhor está à procura de corações que Ele quer superabundar a graça.
Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você pode ter entrado aqui o pior dos pecadores, um corintiano fanático, coisa assim, mas você vai sair daqui, até pode torcer para esse time, mas o ídolo do seu coração não é mais um time, não é mais o pecado. Agora o Senhor do teu coração é o Senhor Todo-Poderoso. Você pode sair daqui com uma decisão. Eu vou servir a Deus, eu vou lutar, como diz Paulo, esmurrando-me a mim mesmo, dizendo não para a minha carne. Amanhã a tua carne vai gritar que é pecado, que é pecado, que é pecado. Você vai dizer não, 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 eu fiz uma decisão, eu não vou deixar esse fogo se apagar. Deixa o fogo descer, pode ser, deixa a glória chegar nesse lugar. Aleluia. Eu creio que a glória do Senhor vai descer nesse lugar. Eu creio que quantos corações que entraram aqui cheios de culpa, Romanos 8:1 diz que, portanto, agora, se existe arrependimento no teu coração, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você escolher tomar a decisão de andar segundo o Espírito, você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Existe só uma vida para viver nessa terra, meu irmão. Não existe arrependimento depois da morte, meu irmão, porque está ordenado aos homens morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Não vamos deixar para amanhã aquilo que o Senhor quer que nós façamos hoje. E hoje é só uma decisão, a decisão de viver para Deus, para a glória